Existência de organizações verticalizadas, portanto, é uma característica que normalmente vemos associadas ao método das cargas e descargas, e pelas razões que já apontamos atrás, é perfeitamente adequado falar de organizações verticais quando falamos do clero regular. Portanto, a ordem e hierarquia neste tipo de organizações é muito vincado, ainda hoje é. No caso das organizações femininas, vemos que a vontade da comunidade religiosa, e, portanto, da sua responsável máxima, era respeitada. No entanto, num mundo tipicamente machista, como era o da altura, existiam oficiais masculinos responsáveis pelo acompanhamento destas mesmas oficiais, que tinham que fazer o difícil equilíbrio de respeitar a vontade de uma comunidade, mas impor a sua forma de trabalhar. Rastreabilidade de todas as operações, aplicável igualmente no caso das congregações religiosas regulares. Explicar-vos que a existência de recibos torna-se mais fácil, evidentemente, quando as pessoas sabem ler ou escrever. Não tem necessariamente que ser assim. Há recibos de vários tipos, com bocados de madeira ou de osso, desde muito mais cedo que a Idade Média que estamos aqui a falar, como o gênese dos mosteiros, embora a gente esteja a falar do século XVIII ou século XIX, que é um momento bastante posterior. Mas a verdade é que, ao folhear os arquivos destas organizações, saltam-nos imensos recibos, prova de que aquele preceito de quem recebe alguma coisa tem que passar recibo a quem fica descarregado daquilo que entregou, era efetivamente posto em prática. Trabalho contabilístico dividido por várias pessoas é também uma das características típicas do método, que aliás torna o método das cargas e descargas bastante barato, porque não existe contabilistas especialmente formados. É alguma coisa tão natural, o registro daquilo que se recebe, daquilo que se entrega, que pode ser disseminado na organização e acompanhar as pessoas no exercício das suas funções, e era o caso destas organizações do clero regular. Livros de contas com formato pré-determinado. Isto é uma das consequências de falhas que o método foi tendo neste tipo de organizações. Tipicamente, as suas definições, as suas regras internas, as recomendações das suas auditorias vão no sentido de haverem livros com formato perfeitamente standard, o que também facilitava que, por exemplo, os tais órgãos de governo masculinos circulassem dos mosteiros para os outros, porque no fundo a sistemática era semelhante e permitia também uma mais fácil comparação de contas entre várias mosteiros diferentes. Mas não só isso, como todos os livros tinham que ser rubricados, tipicamente pela sede da congregação, provando a sua autenticidade, e todos os fólios estavam numerados para que nenhum fosse arrancado. Estrutura de receitas rígida e conhecida. Também há alguma coisa que se aplica a este tipo de congregações. Elas baseiam o fundamental do seu património, portanto, em terras ou edifícios que arrendavam. Foi, aliás, essa a grande crítica que as fez entrar em alguma decadência, alguma substancial decadência, com o fim do antigo regime, que foram acusadas, no fundo, de não serem mais do que organizações que geriam bens de mão morta. Bens de mão morta quer dizer que, no fundo, tinham as coisas arrendadas, mas, sob o ponto de vista do método, isso tornava tudo muito mais fácil, porque tinham uma estrutura de receitas que era rígida, que era conhecida, que era facilmente auditável. Estrutura de despesas igualmente conhecida. Para que o método de cargas e descargas funcione bem, não havendo propriamente o conceito de custo ou de lucro, é importante que a despesa seja legítima. Ora, estas congregações normalmente o que faziam era prever, ao máximo pormenor possível, tudo aquilo que era o valor máximo de salários. Chegavam ao ponto de dizer a quanto pão cada religiosa tinha direito todos os dias, aquilo que deviam ser as emendas de ocasiões especiais e por aí fora. Portanto, essa preocupação de criar quase que um orçamento de despesas que tornava mais fácil a auditoria daquilo que efetivamente era gasto, encontra-se presente neste mesmo método, no caso das congregações do clero regular. Finalmente, a última característica, a ausência dos conceitos de lucro e de capital.
é aplicável a estas organizações e talvez seja a observação mais importante que podemos fazer, entre aspas, em defesa da adequação deste método de cargas e descargas a determinados tipos de organizações, é exatamente a noção de que, por vezes, o conceito de lucro ou de capital pode não ser assim tão importante. Quem entra para uma comunidade monástica tem a expectativa de continuar nela o resto da vida. A própria Igreja Católica tem objetivos de muito longo prazo e tanto assim é que realmente vemos muitos destes mosteiros sobreviverem por muitíssimos séculos. Neste contexto, não faz muito sentido falarmos de distribuição de dividendos, porque no fundo não interessa tanto essa questão, interessa muito mais a quem está na comunidade a questão de saber se daqui a 10 anos ela continua a existir. Então a noção de sustentabilidade não é necessariamente igual ou idêntica à noção de lucro. A própria noção de rácios de rentabilidade de capital faria mais sentido se houvessem aplicações alternativas, mas quer dizer, quem está naquele mosteiro dificilmente o deixará, quando muito pode-se falar da necessidade de distinguir um mosteiro que seja extremamente deficitário, mas isso também se torna perfeitamente claro por demonstrações de receitas e despesas, que é o aqui estava em causa, que aliás assistimos em alguns casos a quando as revoluções francesas e da rebelião típica do período pós-antigo regime. Portanto, o primado da sustentabilidade é alguma coisa que se encontra nas congregações do clero regular e que é alguma coisa que é preconizada pelo método de cargas e descargas. Quem tiver curiosidade, acho que achará interessante procurar nas notícias que falam sobre a economia da Igreja. Em boa medida, estes mesmos conceitos ainda se encontram muito presentes na forma como os responsáveis da Igreja hoje falam de organizações semelhantes àquelas que estamos a falar há 250 anos atrás. Muito obrigado e boas leituras.